Saudações agrícolas, caro telespectador. Seja bem-vindo a mais um programa Agromundo. O programa de hoje vamos fazer uma simbiose de 4 fatores muito importantes. O que produzir, aonde produzir, quando produzir e como produzir. Temos certeza que é mais uma teleaula que vai enriquecer o seu conhecimento sobre a agricultura. O processo de consultoria agrária envolve o conhecimento das condições em que o solo oferece para uma produção saudável. Telespectador, sabe que se for fazer agricultura sem respeitar os pressupostos de consultoria agrária, acabará investindo para o prejuízo? Sabia que, a nível do nosso país, muitos projetos agrários faliram porque não souberam respeitar o processo de consultoria agrária? Assim como as nossas mamás em casa, quando pensam em produzir ou cozinhar uma boa feijoada, devem ter todas as condições necessárias para esta panela ali à volta. Pois é, o agricultor também deve estar preparado, conhecer em primeira instância que tipo de solo está diante dele para lançar a produção, que nutrientes este solo oferece, quais são as capacidades nutritivas que o mesmo alberga e, por outra, saber também se a água que estará a utilizar para o processo de rega obedece àquilo que são as necessidades da produção. Conhecendo estas valências, sem esquecer de ter noção do clima, se é favorável ou não à cultura que pretende produzir, estes fatores ajudarão a dar resultado positivo na feitura da agricultura. Mas também devemos saber que existem a probabilidade da presença de invasores, como a erva daninha, as pragas. Estes elementos, quando aparecer na nossa produção, se estivermos bem preparados no que toca aos passos da consultoria agrária, não teremos quase que prejuízo da produção, porque sabemos onde mexer para dar solução aos problemas que está diante de nós. Portanto, de uma forma resumida, devemos dizer o seguinte: antes de lançar mão ao investimento agrário, saiba pensar o pressuposto consultoria agrária. A consultoria agrária é que lhe vai ensinar a saber que tipo de solo tem para fazer a sua produção, capacidade e qualidade da água que vai usufruir para o efeito de rega, o clima que está à volta do seu espaço e outras condições ambientais sustentáveis para um investimento que virá a ser fonte de rendimento e geradora de lucros. Para o efeito, vamos agora dar a conhecer uma coisa muito importante. Na agricultura existem fatores que citamos a instante. O que produzir? Pois é, queremos fazer agricultura. O que é que vamos produzir? Esta questão leva-nos a refletir e responder da seguinte forma: quando pensar em lançar produção agrícola no campo, antes deve analisar o seguinte fator: condições nutritivas do solo para a capacidade de resposta do produto que vai ser lançado, escoamento. Será que este produto que eu vou fazer agora, lançamento à terra, é um produto que vende bem no mercado? Tem saída? Ou vou produzir e depois o comprador não vai precisar e acabo tendo prejuízo em termos de venda? Portanto, é necessário refletir este fator. E quando for pensar o que produzir, faça uma conversa com as senhoras, aquele pessoal que está sempre a fazer os nossos pratos típicos. Para saber o que produzir, nós temos que analisar que produto tem mais saída e consumo em termos de venda. Por exemplo, sem mais delongas, vamos dizer: se produzir tomate, vende. É um produto que vende e vende muito bem. Se produzir cebola,
couve, repolho, tem saída. Vamos às frutas. A sua criança não gosta de manga? O seu filho não gosta de mamão? A pitaia do rei, o ananás, a melancia saudável. Já lhe digo, quando o médico diz beba muitos líquidos, eu lhe digo, coma melancia, porque é uma fruta cheia de líquidos com nutrientes para a sua saúde. Aqui fica a dica, mas continuamos aqui no que nos interessa. O que produzir é exatamente pensar culturas que vão de encontro às necessidades nutritivas que o nosso solo oferece versus o poder de compra do mercado ali onde pensamos vender o nosso produto. Assim sendo, recuando um bocadinho, o processo da consultoria agrária lhe vai dar conhecimentos adequados para então fazer uma produção certa dentro daquilo que são as suas necessidades. Por isso, queremos que o nosso telespectador lembre-se desse ponto. Se estiveres a produzir na região sul de Angola, sabe que o fungo de bombó não tem tanta saída quanto na região norte. Os nossos amigos de Malange, do Kwanza Norte, são algumas exceções que consomem o fungo de bombó com o fungo de milho, ou seja, fazer uma simbiose da fuba de bombó e da fuba de milho, principalmente se for a fuba de milho branca. Então é caso de dizer que, com base à localização do seu projeto e a franja consumidora ali à volta, quando pensar produzir, deve pensar as condições de consumo dos clientes, porque estes é que vão se tornar a autossuficiência da sua produção em termos de venda. Por este motivo, queremos que o telespectador retenha este passo. O que produzir? Eu vou produzir aquilo que o mercado vai comprar para me gerar rendimento, que vai permitir ganhar dinheiro e comprar a semente para dar sequência do meu projeto. Mais do que isso, só mesmo no agromundo. Esta planta leva-nos a refletir um fator muito importante, pelo qual vamos colocar uma questão ao caro telespectador. Já pensou quando se deve lançar a produção no campo? Ou seja, quando produzir? Pois é. O ilustre produtor que lançou esta planta na terra não respeitou determinados passos, razão pela qual sabemos todos e temos ideia quando é que estamos diante de um pimento saudável, quando estamos diante de um pimento que esteja à altura das necessidades de consumo. Mas o que temos aqui nem dá para vender sequer. Então passa a ser um prejuízo. Tudo por quê? Porque o nosso colega produtor não soube respeitar a época certa ou o momento certo de lançar esta semente à terra. Quando produzir? Esta questão deve levar-nos a refletir o seguinte: se estivermos em época chuvosa, a época em que Deus abre as torneiras do sistema de irrigação natural, sabia que a chuva é o primeiro sistema de rega que Deus ofereceu ao agricultor? Pois é com a chuva que o homem aprendeu a tratar das plantas na terra. E porque sabemos todos nós, se Deus deixar de abrir as torneiras, o que vai acontecer com as nossas florestas, aquelas que nós não vamos lá fazer irrigação? Teremos prejuízos e muito grande, principalmente para o ecossistema. Mas então na agricultura alimentar, quando pensar produzir, devemos pensar o seguinte: se formos produzir em época chuvosa, existem aquelas culturas que são apropriadas para esta época.
Essas culturas não precisam de muitas montagens, de muitos miminhos para que elas deem o ar da sua graça e o resultado em termos de colheita. Sabem muito bem os nossos telespectadores que na agricultura familiar, que é a maior franja a nível do nosso país, a produção de mandioca, milho, a jinguba, o feijão, já deu vontade de uma boa feijoada. Estes produtos, na verdade, são produzidos maioritariamente na época chuvosa, por um motivo muito simples. Com a presença das chuvas, o solo torna-se fragilizado em função da permeabilidade das águas. Logo, se bater a enxada para sachar o solo ou até para elevar os canteiros, as nossas famosas mubangas, o terreno fica facilitado para que este processo seja fácil de fazer. Então, é exatamente aí onde as nossas mamás, os nossos papás, os camponeses, pegam a haste de mandioqueira. Haste é aquele pedaço de semente de mandioqueira. Lançam-no à terra em posição vertical ou horizontal e ela então gera resultados. Lá no solo, produzindo a raiz que se chama mandioca e no sistema de folhagem, produzindo a nossa gostosa quizaca. Pois é, aquele alimento que eu não dispenso. Uma boa quizaca com arroz branco, sabe tão bem. E mais, aí também lança-se então a semente da jinguba, a semente do milho, do feijão e outras culturas próprias para serem produzidas em época chuvosa, mas sempre refletindo o seguinte fator. Se formos fazer agricultura com finalidade comercial, é preciso refletir que o mercado do consumidor dita a regra na compra dos produtos que lhes interessa e lhes convém em função da necessidade alimentar. Por este motivo, quando pensar produzir, deve também lembrar-se que é preciso pensar o que é que os clientes mais solicitam e mais procuram. Olha só, em época chuvosa, a caixa de 20 kg de tomate chega a custar mais de 15 mil kwanzas em determinados pontos do nosso país. Por que razão? E eu explico. Porque em época chuvosa reduz-se significativamente o poder de produção deste alimento. A razão é simples. O tomate é uma cultura que não gosta de muita água no processo de evolução. Desde o lançar da semente até a colheita do fruto, no decorrer de 120 a 150 dias, dependendo da semente, ela não precisa de muita água para a irrigação. E porque se colocar água por demasia, acaba deteriorando o produto, tornando-o fragilizado para rapidamente poder ser atacado pelas pragas. Por este motivo, é que aqueles poucos produtores que sob estufa fazem a produção de tomate em época chuvosa, encarecem o produto. Porque a procura é tanta e a capacidade de oferta é reduzida. Logo, quando pensar fazer agricultura, pense em primeira instância criar condições. Hoje a agricultura em Angola passou a ser uma aposta e essa aposta leva a um desafio para todos nós. Nem todos seremos formados em agronomia para fazer agricultura, mas podemos fazer investimentos no setor. Investindo no setor agrário, estaremos a tornar autossuficiente o nosso país e este investimento deve obedecer os 4 fatores fundamentais para um projeto viável. Os fatores em causa são o fator dos solos, o fator climático, o fator hidrográfico e o não menos importante, o fator humano. Este é que define as condições, as técnicas, os métodos e a possibilidade do volume de investimento a ser lançado para gerar resultado na agricultura que estiver a fazer. Então, quando pensar o que produzir, lembre desses fatores que o agromundo está a levar
ao vosso conhecimento. O empreendedorismo e o plano de negócios no setor agrícola são temas de extrema importância, principalmente no âmbito da diversificação da economia. A agricultura é fundamental para o desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza, sendo a atividade agrícola um poderoso meio para alcançar um crescimento inclusivo. Em África, o setor é parte integral da economia e do cotidiano da maioria das pessoas, representando mais de 60% dos empregos em todo o continente, dando realce ao empreendedorismo. O empreendedorismo é a atitude de quem, por iniciativa própria, realiza ações ou idealiza novos métodos com o objetivo de desenvolver e dinamizar serviços, produtos ou quaisquer atividades de organização e administração. A agricultura apresenta, assim, um tremendo potencial como catalisador do crescimento e como fonte de oportunidades de emprego para a população, especialmente para os jovens. Potencial que deverá crescer nos próximos anos com o aumento da procura por alimentos. A principal causa do fracasso de empresas é a falta de planejamento prévio. O plano de negócios é a ferramenta básica para que se aprenda de forma mais profunda sobre o negócio que se quer abrir e o mercado em que se está inserido, e pode fornecer insights poderosos que podem inclusive alterar a ideia inicial drasticamente. O plano de negócio é um documento que descreve por escrito os objetivos do negócio e quais os passos a serem dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. E mais importante, permite identificar e restringir erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. De um modo geral, no plano de negócios devem estar contidas minimamente as seguintes partes, que podem ser adaptadas, agrupadas ou terem sua ordem alterada dependendo de cada caso. Primeiro, sumário executivo. Segundo, equipa de gestão. Terceiro, pesquisa de mercado. Quarto, análise econômico-financeira. Quinto, plano de marketing. Sexto, plano operacional. E em sétimo, nós temos o plano de implantação, ou seja, análise SWOT. Segundo, fazer um levantamento da situação atual. De que forma? Faça um inventário de tudo o que acontece atualmente no negócio, de processos a maquinárias. É como se fosse um raio-x detalhado da sua propriedade e das operações dentro dela. Terceiro, definir o orçamento. É muito importante. Um bom plano de negócios aborda as condições financeiras de forma realista. É importante lembrar de que o orçamento deve ser baseado no fluxo de caixa e em projeções não fantasiosas. É interessante ter um cenário otimista e outro conservador. Também deve considerar todos os custos, fixos e variáveis, envolvidos na operação. E por último, o quarto, montar um calendário agrícola. Programe-se. A agricultura depende muito das condições climáticas e outras variáveis externas. Por isso, todo o planejamento que pode ser feito pelo produtor ajuda a minimizar riscos provenientes de variáveis que fogem ao nosso controle. Descreva as atividades a serem feitas detalhadamente, incluindo a compra dos insumos. Coloque também a data de semeadura e a da colheita. O calendário agrícola é uma peça fundamental de qualquer negócio e o sucesso da lavoura depende dele. É primordial que se tenha conhecimento sobre a importância de um plano de negócio, pois esse documento ajuda a guiar as decisões que precisam ser tomadas para fazer a propriedade crescer, aumentar a rentabilidade e gerar resultados. Aonde produzir? Devemos produzir aí aonde estejam criadas condições favoráveis para a feitura da produção pretendida. Estas condições têm que ver com o solo, deve estar à altura em termos de nutrientes da cultura que pretendemos lançar. Também temos de ter a água em abundância,
para dar a capacidade de resposta no processo de irrigação à cultura lançada. E, por último, também devemos ter o clima favorável. Temos províncias aqui no país em que, em termos de sol, chegam a atingir temperaturas acima dos 32 graus Celsius. E também temos províncias que, quando o assunto é frio, atinge menos 11 graus de frio. Portanto, é necessário estudar-se estas condições antes mesmo de pensar lançar a nossa produção à terra. Porém, os fatores ora citados não são motivos para desencorajar a prática da agricultura. A província da Huila, por exemplo, tem havido alternância em questões climatéricas, mas ali nos municípios a norte desta província faz-se agricultura e dá-se capacidade de resposta positiva. Já provou um citrino, uma uva, uma maçã ou pera, se não mesmo morango, produzido na Huila? Pois é, saborosos e gostosas estas frutas. Tudo é refletindo as condições para a feitura da produção, desde o que produzir, aonde produzir, quando produzir. Portanto, é necessário refletirmos também que precisamos criar uma aproximação entre a zona de produção e a zona de escoamento para conseguir levar ao nosso mercado consumidor produtos de qualidade e que estejam à altura das necessidades que o mercado solicita. Isto torna-nos autossuficientes e com um maior número de clientes para continuamente dar capacidade de resposta às nossas produções. É caso de se dizer, se produzirmos com qualidade, conseguimos comercializar. Portanto, quando pensar aonde produzir, devemos pensar estas condições ora citadas, desde o solo, o clima, a água e também as condições associadas para a capacidade de resposta positiva a este fator. Sem esquecer que é importante realçar a necessidade de estarmos aproximados aos pontos onde decidirmos fazer as vendas. Estamos a falar, por exemplo, de pontos como mercados, supermercados, que já deixa de ser uma zona rural, passa a ser zona urbana, porém, há toda uma capacidade e vontade de dar resposta a estas necessidades. Portanto, quando pensar aonde produzir, lembre-se das condições ora citadas e desejamos que tenha uma agricultura positiva. Como produzir? É mais um dos temas que vamos desenvolver exatamente agora para ajudar o agricultor e o produtor a fazer bem o seu trabalho. De certeza que na sua infância já devia ter lançado a semente de manga, o caroço, que vem lá no interior da fruta manga, a semente do mamão, talvez também tentou transplantar a semente de ananás e provavelmente devia ter o resultado de desabrochar ou simplesmente não dar solução nem resultado algum. Já se perguntou por que aconteceu isso? Sabemos que até a data presente, até os dias de hoje, muitas são as pessoas que por paixão à agricultura, amadoramente, fazem o lançamento de sementes, compram mudas e colocam em vasos nas suas casas, porém, nunca trazem o resultado à altura do desejado. Sabe o que está por trás disso? Pois é, e nós vamos dizer exatamente aqui. Quando pensar como produzir, em primeira instância, é preciso pensar as condições em que o seu solo oferece versus o tipo de semente ou produto
que queira lançar nele para gerar produção que amanhã poderá ser colhida. Se não respeitar estes passos, obviamente que não estará a buscar os resultados desejados. Muitos são os agricultores que lançam semente no espaço de 1 hectare de terra com a esperança de colher toneladas de produtos, mas quando chega a fase de colheita, acabam decepcionados porque não sai daí o resultado desejado. Isto é caso de se dizer, fizeram a agricultura sem respeitar os pressupostos de consultoria, porque com a consultoria saberá pensar como eu, produtor, vou lançar a minha semente ao solo. Para lançar produção ao solo, devemos preparar este solo da seguinte forma: debulhar a terra para que ela esteja à altura de permear a água no processo de irrigação. E também consiga este solo debulhado dar capacidade de resposta a desabrochar da semente e a evolução de crescimento das raízes da planta ora a germinar. Quando ela encontrar estas condições, conseguirá então acordar, desabrochar e crescer com resultados desejados. Porém, até aí não basta. Há o outro fator que se coloca. Solo irrigado é solo gerador de ervas daninhas. Porque a erva daninha é aquela semente que Deus é que colocou na natureza. Não somos nós os produtores, muito menos os agricultores. Porém, esta semente está ali a se desenvolver naturalmente, mas se for no meio da produção lançada, já começa a ser uma invasora, fazendo o choque de coleta de nutrientes entre a planta que nós lançamos e a erva daninha. Para evitar este prejuízo na produção, o que é que devemos fazer? O combate da erva daninha, aquela capina básica que se faz. Este é um dos fatores que se deve ter em conta. Porém, com todos esses passos bem definidos, esta atenção prestada, aí sim teremos resultados positivos na produção que tiver lançada à terra. E ainda podemos dizer também que, ao pensar como produzir, devemos pensar que precisamos de ter condições à altura das necessidades preconizadas. Se for produzir hortaliças, deve ter as condições apropriadas para esta produção. Se for produzir tubérculos, também deve criar as mesmas condições. E mais, a forma de desbravar o solo para uma ou outra cultura é deveras diferente, porque sabemos que as hortaliças, na sua maioria, a raiz não vai numa profundidade acima de 30 centímetros. O tubérculo é aquela produção que o seu resultado é gerado dentro do solo. Logo, precisamos desbravar uma profundidade que vai de 50 centímetros ou mais para dar capacidade de resposta positiva nos produtos ali lançados. Então, caro telespectador, não deixe de acompanhar aqui no programa Agromundo as técnicas apropriadas para fazer agricultura com conhecimentos práticos que nós levamos todos os finais de semana, na hora 12, neste programa que veio revolucionar a agricultura em Angola. Saudações agrícolas! Chegamos ao final de mais um programa. A partir daqui, receba as nossas saudações agrícolas. Até a próxima.